Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Seja um Data Scientist. Eu sou o Meigron e esse vídeo é o nosso segundo TD, o Troca de Dados, que é um formato aqui do canal onde eu respondo perguntas feitas por vocês de uma maneira mais simples, mais clara, para que vocês tenham entendimento maior sobre a área da ciência de dados e também sobre qualquer outra área dentro desse mundo de dados. Quer ter a sua pergunta respondida aqui no TD? Basta você escrever a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo, que no próximo TD eu pego as perguntas desse vídeo e respondo para vocês. A gente tem um volume muito pouco de perguntas ainda, mas eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas em relação à transição de carreira, em relação à área de dados, em relação a tudo que envolve mesmo esse mundo de dados, e eu tenho muito conhecimento prático que foi conseguido aí através do trabalho em grandes startups, então posso responder para vocês. Então deixem as suas dúvidas aqui nos comentários, que nos próximos TDs eu coleto essas dúvidas aqui para responder para vocês. Então a primeira pergunta aqui é a pergunta do Rômulo Soares. Ele perguntou assim: Fala Meigron, tudo bem por aí? Fala Rômulo, beleza? As minhas dúvidas partem de alguém que está em transição de carreira. Como saber se eu estou realmente pronto/preparado para aplicar para as vagas de ciência de dados? Essa é a primeira parte da pergunta. Eu vou responder aqui para o Rômulo em duas partes, tá? Então, Rômulo, para você entender quando você se sente preparado para aplicar para as vagas, você precisa entender o que a empresa espera de um cientista de dados. Então, toda empresa, ela espera de qualquer profissional que esse profissional resolva o problema com as habilidades que eles têm. Por exemplo, eu preciso construir uma casa, então eu vou contratar os serviços de um pedreiro. O que eu espero desse pedreiro? Que ele construa a casa para mim. Quais são as habilidades que o pedreiro tem? Ele precisa levantar a parede, ele precisa construir o telhado, ele precisa fazer a parte do encanamento, ele precisa muitas vezes tentar o piso. Então essas são as habilidades que o pedreiro tem para resolver o meu problema, que é ter uma casa. No mundo da ciência de dados é a mesma coisa. Quais são os problemas que a empresa tem? Fazer previsão de vendas, fazer previsão de churn, né, quando a pessoa vai deixar de usar o produto, fazer análise de retenção de clientes, fazer previsão de custo de aquisição, fazer classificação de inadimplentes, fazer classificação de pessoas que são bons pagadores das pessoas que são mal pagadoras. Então, todos esses são problemas que as empresas têm. E as empresas, então, contratam um cientista de dados para resolver esses problemas. E quais são as habilidades de um cientista de dados? Usar a programação para poder coletar grandes volumes de dados e fazer análises buscando insights, usar a estatística, as ferramentas da estatística para poder extrair os insights desses grandes volumes de dados, treinar algoritmos de machine learning para entender comportamentos desses dados e criar cenários futuros, ter uma boa apresentação de storytelling, uma boa escrita para poder ser transparente, claro e direto na hora de apresentar os resultados do seu trabalho, aprender a coletar dados via uma linguagem chamada SQL. Então, todas são as habilidades do cientista de dados que permite ele coletar esse grande volume de dados, construir uma solução para resolver o problema das empresas. Então, você se sente preparado para aplicar para as vagas quando você conseguir fazer um projeto ou resolver um problema de negócio sozinho. Então, você pode pesquisar no Google, por exemplo, problemas da ciência de dados. Você pode coletar dados públicos, que tem muito disponível na internet. Então, você pensa num problema e você tenta criar uma solução para esse problema sozinho, independente de qualquer coisa, né? Praticamente sozinho, sem ajuda. Se você chegar nesse nível, você está pronto para aplicar para as vagas, porque é isso que as empresas esperam de um cientista de dados. E como que as empresas elas avaliam se você está preparado para as vagas? Exatamente fazendo a mesma coisa através de um processo seletivo. Então, para a área da ciência de dados, existe uma parte do processo seletivo, além das conversas, das entrevistas, que é a apresentação do case técnico. Então, a empresa ela vai dar para você um problema de negócio, vai dar para você um conjunto de dados dela e vai falar assim para você, olha, daqui 7 dias a gente vai fazer uma nova reunião e você vai apresentar a solução que você criou. E aí você tem que entender o problema da empresa, você tem que entender um pouquinho de negócio, você tem que entender como manipular os dados para criar essa solução, você vai criar uma solução e você vai apresentar essa solução para a empresa. Dependendo da sua performance na criação dessa solução, do domínio do conteúdo que você usou, né, das ferramentas e do conhecimento que você teve para construir a solução, você vai conseguir a vaga ou não. Então, para aplicar para as vagas, se sentir preparado, é aquele ponto que você consegue pegar um problema de negócio, pegar um conjunto de dados, analisar esses dados, criar uma solução que responde essa pergunta de negócio, esse problema de negócio. Quando você fizer isso sozinho, de maneira independente, você está pronto para entrar no mercado como cientista de dados. Bom, e a segunda parte da pergunta do Rômulo é a seguinte: a experiência anterior em gestão de projetos, negócio, qualquer outra área de alguém que está em transição de carreira pode ser considerado diferencial pelos recrutadores se comparado com outros perfis de candidatos? Abraço e sucesso para você. Rômulo, o diferencial do candidato na ciência de dados, ele é dado em como ele cria o case técnico.
Então, não tem mais essa coisa de eu vou olhar o currículo dessa pessoa, vou olhar o currículo dessa aqui e essa aqui é melhor que essa. Por que as empresas não confiam mais nisso? Porque elas não confiam mais na capacidade das faculdades de informar cientistas de dados especificamente. Então, eles estão muito mais preocupados agora em ver qual é a capacidade do candidato real de resolver um problema utilizando dados. É isso que eles querem saber. Independentemente de onde você conseguiu essa formação, se foi fazendo cursos, se foi na faculdade, se foi fazendo pós-graduação, se foi lendo livros, não importa onde você conseguiu o conhecimento, mas você vai ser avaliado nesse case técnico. E aí a diferença, né, a diferença entre os candidatos é baseado no quão bem você consegue fazer um case técnico, quão profundo você consegue tecer, ao mesmo tempo que você consegue expor isso de maneira simples, o quão domínio você tem sobre as ferramentas, sobre o método e sobre o que você está fazendo. Então, isso é um diferencial. A sua experiência passada, ela vai te ajudar a construir uma solução para esse case técnico melhor. Então, se você tem experiência em gestão de projetos, tem experiência em negócio, você teoricamente deveria construir uma solução melhor de quem não tem essa experiência. Então, o diferencial dos candidatos é medido na performance do case técnico e não no papel, no currículo ali, em experiências passadas. Bom, vamos para a segunda pergunta aqui. A segunda pergunta é do Osmar Alexandre. Ele pergunta assim: Fala, Meigron. O que você julga ser necessário ter em cada projeto do portfólio? O que deve ter dentro do notebook de cada projeto? Ir além e criar um modelo preditivo em uma ideia como VS Code, criando um projeto para o usuário final? Bom, a pergunta do Osmar é o seguinte: o que tem que ter num bom projeto de portfólio? O projeto de portfólio, você precisa ter um README, que é uma descrição do seu projeto muito bem feito. O que tem que ter nesse README? Você tem que ter qual que é o problema de negócio que você está solucionando, qual é o planejamento que você pensa para criar essa solução, quais são as premissas que você está assumindo para poder construir essa solução, a própria solução em si, então todos os passos para desenvolver um projeto de ciência de dados, né? Então limpeza dos dados, geração de insights, preparação dos dados, treinamento dos algoritmos e assim por diante. Você precisa ter também uma conversão do resultado do seu algoritmo treinado em relação à questão financeira. Então, por exemplo, imagina que você treinou um algoritmo e ele deu um resultado de 80% de acurácia. Quanto que 80% gera de resultado financeiro para a empresa? 80% gera 1 milhão a mais? 80% gera 2 milhões a mais? 50 milhões a mais? 100 milhões a mais? Tem que fazer essa conta. Porque às vezes você gerou um algoritmo com 90% de acurácia que ele gera R$1.000 a mais. Então você precisa fazer essa conversão. O quanto que a porcentagem de acurácia do algoritmo, qualquer métrica que você use, ela traz de resultado financeiro para a empresa. Isso tem que ter no seu projeto de portfólio, para mostrar que você tem domínio do negócio e, mais ainda, mostrar que você não é uma pessoa preocupada em ferramenta, mas você é preocupado em solucionar o problema e trazer resultado financeiro para a empresa. Então precisa ter isso. Precisa ter também o algoritmo colocado em produção, então algum link para poder acessar o algoritmo. Você pode usar uma cloud gratuita, ou se você não colocar em cloud gratuita, você tem que ter pelo menos um print ou uma tabela do resultado que o algoritmo apresentou versus o que aconteceu real, para que a pessoa veja realmente quão bem está o teu algoritmo, tá? Então precisa ter essas coisas dentro do seu README, da apresentação do seu projeto. Dentro da pasta você tem as coisas para criar isso. Você tem os seus códigos, você tem os seus scripts, você tem as suas análises, você tem um algoritmo treinado, tem todos os artefatos, né? Todas as coisas que você precisou criar ali para chegar nessa solução. Então, um bom portfólio de projetos, ele tem esse perfil. Ele mostra que você não é preocupado só com ferramenta, você é preocupado em resolver o problema, então tem que estar a descrição do problema que você resolve, tem que ter todo o planejamento técnico de como você vai fazer isso, a execução em si, e depois se a solução que você criou, ela traz dinheiro para a empresa ou não. Você precisa fazer essa conversão lá no final. Se você tiver isso, você tem um excelente projeto de portfólio. Vamos para a terceira pergunta aqui. A terceira pergunta é do Eduardo Sepulveda. Ele perguntou assim: Meigron, boa noite. Como montar um portfólio com desenvolvimento em ciência de dados? Onde posso conseguir uns exemplos? Obrigado. Eduardo, existem muitos bons exemplos na internet para você se basear. Então, existem alguns sites, principalmente sites de competição de dados. Então, um site mais famoso que a gente conhece é o Kaggle, que foi comprada pelo Google. A gente tem algumas competições na Europa também, a gente tem outras competições nos Estados Unidos. Então, nesses sites, você vai encontrar a resolução, né, dos problemas que foram apresentados nessas competições. E você tem um bom baseline para você começar o seu projeto de portfólio. Então, pesquise
sites como o Kaggle, pesquisa no próprio Google mesmo, né, projetos de portfólio, faça uma pesquisa mesmo nesses sites de competições de dados que você vai encontrar muito boas referências, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui. A próxima pergunta é da Daniele Duarte, lá do Instagram, tá? Porque não teve muitas perguntas aqui no último TD. Então, se você não me segue no Instagram, é só digitar @Meigron que você vai me encontrar lá. Eu falo diariamente sobre ciência de dados por lá, tá bom? Pergunta da Dani é a seguinte: é uma boa opção para conseguir uma vaga de emprego no exterior? Sim, ciência de dados é uma ótima opção para você conseguir vagas no exterior. Então, você pode trabalhar como cientista de dados de 3 formas. Você pode ir para outro país, residir em outro país e trabalhar numa empresa lá como cientista de dados. Você pode trabalhar no Brasil para uma empresa em outro país. Então, você ganharia em dólares, por exemplo. Você moraria aqui no Brasil, teria seu custo de vida em real e você trabalharia para uma empresa em outro país. Então, você ganharia em dólares, né? E a terceira forma é você trabalhar para uma empresa estrangeira aqui no Brasil. Então, uma empresa fundada por estrangeiros ou que é um braço de inovação, um braço de operação de uma empresa estrangeira que você trabalha aqui mesmo no Brasil. Então, são essas 3 formas de você ter um contato com outros países através da ciência de dados, tá? Então, é uma área que te abre essa possibilidade, porque você pode trabalhar 100% remoto, né? Eu tenho muitos alunos na comunidade DS que trabalham em outros países, né? Tem um no Vale do Silício e tem alguns na Europa. Então, eles trabalham no Brasil, né? Trabalham para outros países recebendo em dólares. Então, é uma opção, sim, para você trabalhar em outro país se você quiser, através da ciência de dados. A próxima pergunta é do Alisson, lá do Instagram também. O Alisson perguntou o seguinte: Meigron, quais projetos eu preciso ter no meu portfólio? O portfólio de projetos, ele é um importante adicional para você dizer para os recrutadores que você realmente sabe aquilo que você diz saber lá no seu currículo. Então, para outras profissões, a gente faz um currículo, certo? Então, o recrutador ele tem que acreditar naquilo que você escreveu. Quando um candidato ele apresenta um currículo, mais um projeto, mais um portfólio cheio de projetos bem estruturados e organizados, obviamente o recrutador vai dar prioridade para esses projetos. Ele vai olhar e falar: pô, eu tenho 2 candidatos aqui. Um me entregou um papel cheio de coisas que ele falou que sabe. O outro me entregou um papel cheio de coisas que ele falou que sabe, mais um link que vai para um site pessoal dele que tem um monte de projetos lá que ele realmente prova que ele sabe. Então, o portfólio de projetos ele acaba sendo um diferencial nas candidaturas dos cientistas de dados. Assim como são em designs, em áreas da programação como front-end também, você pode colocar projetos que você já trabalhou para dar mais evidências para o recrutador daquilo que você conhece. E dentro da ciência de dados, 90% dos problemas mais comuns que as empresas elas enfrentam, elas giram em torno de 3 tipos de projeto. O primeiro projeto é um projeto de regressão, o segundo projeto é um projeto de classificação e o terceiro projeto é um projeto de clusterização. Então, se você tiver bons projetos nessas 3 áreas, você vai ter passado pela maior parte dos problemas que você vai enfrentar na sua carreira como cientista de dados. Então, vai te dar uma experiência muito legal. Porque o portfólio de projetos é essa evidência para você passar para os recrutadores que você sabe aquilo que realmente você escreveu no teu currículo, mas também te ajuda a ganhar experiência, né? A experiência, ela simplesmente é você fazer alguma coisa com as suas próprias mãos. Então, você pode ganhar experiência como cientista de dados através dos seus projetos de portfólio. Se os projetos forem projetos bem estruturados, assim, com problemas de negócio bem próximos das empresas, você vai ganhar uma experiência de trabalho como cientista de dados mesmo fora de grandes empresas. E aí você vai poder falar para a recrutadora, falar: tem experiência nesse projeto aqui, nesse tipo de projeto aqui, porque você já passou por esses projetos. A diferença de uma construção de portfólio de projetos para um ambiente real é só que no ambiente real você tem reuniões, você tem que lidar com outras pessoas, você tem que... Os dados às vezes aí um pouco mais sujos, mas aí essas coisas você resolve no dia a dia, porque a experiência de construir um projeto é a mesma que você passou quando você construiu o seu portfólio de projetos. Então, tendo esses 3 tipos de projetos no seu portfólio, regressão, classificação e clusterização, acho que você já está pronto já para entrar no mercado e desenvolver o seu papel como cientista de dados. E vamos para a última pergunta aqui, pergunta da Eduarda Gonçalves, lá do Instagram também. Ela perguntou assim: como somente 1 hora diária para estudar, mais faculdade, mais trabalho, mais filhos, por onde começar? O que aprender primeiro? Bom, Eduarda, você tem um tempo realmente muito escasso, né? Você tem uma faculdade para fazer, você tem filhos, família, então você precisa ser bastante produtiva nessa única hora que você tem. Para ser produtiva, você precisa ser bastante organizada, você precisa saber exatamente o que você tem que aprender dentro dessa hora, para que dentro daquela hora você não fique perdendo tempo procurando o que tem que fazer. Você já sabe o que você tem que fazer, porque tem um caminho bem delimitado ali sobre o que você tem que fazer. Então, para você usar muito bem essa hora, eu vou recomendar que você faça
né, o DS Experience, que é um curso que a gente tem dentro da comunidade DS, ele é 100% gratuito, que tem todo esse padrão. Você tem lá as aulas certinhas para você fazer, e ele vai te dar uma primeira experiência como cientista de dados, até mesmo para você saber se você realmente quer ciência de dados, né? Porque às vezes a gente toma uma decisão de querer a ciência de dados, mas se arrepende lá no futuro. Então é importante você ter uma experiência muito próxima do real, de como você vai trabalhar como um cientista de dados, para saber se realmente você quer fazer isso, né? Se você quer fazer as tarefas que são tarefas atribuídas a um cientista de dados. Então o DSX ele tem muito esse papel de trazer essa primeira experiência para você ter certeza realmente que você quer ser um cientista de dados, e aí você dá os próximos passos em direção à sua formação para poder mudar de carreira. Então eu vou deixar o link aqui do DSX aqui nessa descrição, é 100% gratuito, é só fazer a sua inscrição ali para você receber o e-mail com acesso à área da comunidade DS, onde tem o DSX, e depois ali vai ter alguns vídeos explicando o que você tem que fazer. Então, se você assistir a aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante, no final vai construir o seu primeiro projeto ali para você já ter uma experiência inicial como cientista de dados. Então, para você aproveitar bem essa única hora que você tem no seu dia, sugiro você fazer o DSX, tá bom? Essas foram as perguntas do TD2. Para você ter a sua pergunta respondida no próximo TD, basta deixar a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo, que eu volto na próxima semana para responder para vocês. Até lá!